Bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos lá para nossa live de quarta-feira, continuando o nosso mês de agosto, que vai ser um mês totalmente diferente, que mais é possível. O mês todinho falando de possibilidades, prosperidade. Então, bora lá, muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa live. Já compartilha, chama mais pessoas. E hoje vamos ter essa conversa, né, sobre o que mais tá bloqueando, o que mais pode ser. E é muito interessante como, até essa noite eu até sonhei. Sonhei que eu tava atendendo uma pessoa. Justamente com essa situação, né, com essa questão que eu quero trazer aqui pra vocês hoje. Primeiro de tudo, bem-vindas, bem-vindos, bom dia. Nossa live de quarta. Bora começar. Que eu já falei, né? Quem me conhece já sabe. Não gosto de enrolar, gosto de começar o negócio já ir falando. Então, só um tempinho mesmo para todo mundo entrar. Já avisei nos grupos para compartilhar. Quem não puder assistir agora, assiste depois, né? Mas vamos lá. Então, na live passada, a gente falou sobre um dos temas ali, né? Era como você gostaria que sua vida fosse, né? E ela não é uma continuação, mas ela vai se encaixar um pouco nisso, tá? Porque justamente, o que eu quero que vocês observem? Às vezes na nossa fala, às vezes nos nossos pensamentos, a gente consegue captar alguma coisa que está bloqueando uma criação maior na nossa vida. Talvez você tenha ouvido, né, dos seus pais ali, ou ouviu de outras pessoas, melhor um pássaro na mão, né, do que dois voando. Melhor segura teu trabalho, pelo menos é garantido, né? Pelo menos você tá seguro, pelo menos você tem ali o que você recebe no final do mês. Ou ainda, em time que tá ganhando não se mexe, né? Então assim você vai, às vezes, ouvindo algumas coisas. E o que surgiu nisso tudo, né? O que eu pude perceber nisso tudo? Primeiro, eu quero falar primeiro de algumas desculpas que a gente tá dando. E depois eu quero chegar num ponto que talvez você não tenha se dado conta que você tá, de certa forma, controlando, tá? Controlando como isso é pra aparecer na sua vida. Ou você tá controlando o teu crescimento por medo de não dar conta, tá? Então, primeiro eu quero começar com as desculpas, depois eu vou trazer como você pode estar controlando isso, vou trazer alguns exemplos até do livro aqui, ó, como era com o DN, enfim, vamos pra pergunta, vamos pra escolha e vamos pra criação, e vamos pra coragem. Hoje a live vai ser isso, tá? Coragem de fazer diferente. Então, primeiro, talvez você tá trazendo algumas desculpas. É o momento, é porque eu tenho muita coisa, é porque eu trabalho fora, é porque eu sou mãe, é por isso, é por aquilo, que talvez pode ser o que tá impedindo você de criar uma realidade diferente. Então, primeira coisa, tudo que isso traz à tona, vamos agora destruir, descriar toda essa energia, toda a desculpa que você tá usando para não escolher diferente. Vamos trazer tudo isso à tona agora, destruir, descriar. Quais são as historinhas que você tem contado que tá evitando que você realmente escolha e crie aquela vida que você colocou no papel na live passada? Ou pelo menos que você imaginou, né? Eu vou até pedir para colocar no papel, porque colocar no papel é importante. E não é algo fixo, é algo que pode ir mudando. Outra coisa que eu quero que vocês percebam agora falando do controle, o quanto talvez, quando você imagina que a sua vida pode crescer, quando você imagina que, sei lá, né? Não sei qual que é o seu negócio, mas quando você imagina que talvez você vai ter que contratar pessoas, talvez você vai ter que mudar de espaço, pegar um espaço maior. Se tudo começar a crescer, talvez eu tenha que contratar pessoas. Se o meu negócio começar a crescer, talvez eu tenha que mudar de espaço. Se o meu negócio começar a crescer, talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas. E aí, você controla o que você mantém o teu negócio ou mantém a tua vida dentro daquilo que você pode controlar. Vocês conseguem perceber isso? Olha só.
o Dan, ele traz 2 exemplos aqui. Um deles é que quando na primeira vez na vida dele sobrou dinheiro, ele pagou todas as contas. O Dan é o co-criador de Axis, tá? Para quem não conhece. Então eles trazem muitos exemplos sempre nos livros da vida deles. E é legal porque começa a se encaixar na nossa. Então ele conta que quando começou a sobrar dinheiro, né? Quando ele pagou todas as contas e realmente ele tinha dinheiro, ele se sentiu estranho. E a gente tem isso, tá? Cientificamente é possível comprovar como a gente se vicia, como a gente vicia nas emoções negativas. É o vício emocional que eles chamam, sabe? E aí a gente começa a se sentir estranho com uma nova situação. E aí o que você faz? Você cria a velha situação tudo de novo porque ela é familiar, tá? Tem até uma outra situação que eles chamam de síndrome de impostor. Então, de repente, você começa a crescer, você começa a bombar, né? A coisa começa a fluir. E daí você fala, não, mas não tá certo. Tem alguma coisa errada. Como que agora tá fluindo? Você estranha. Entende? Vocês conseguem perceber isso? Então, o Dan, ele conta, né? Que o quanto ele não tava, o quanto ele estranhou quando ele realmente tinha dinheiro. Realmente não tinha mais que se preocupar como ele ia fazer para pagar tal conta, determinada conta, ou sei lá, ou, né? Não tinha mais que se preocupar em fazer contas, ele estranhou. Olha só. Então, esse tipo de controle, esse tipo de situação, muitas vezes nos mantém presos exatamente onde eu tô, porque aqui eu conheço, aqui eu sei que tá no meu controle. Olha como o controle nos bloqueia. Então, se você não precisasse controlar nada, o que você poderia receber? Que mudaria toda a sua realidade. E assim, ó, eu vou trazer aqui um pedacinho do livro que eu separei, tá? Que o Gary trouxe do exemplo do Dan. Então, que energia você está recusando? Esse é o título. Então, algumas pessoas se recusam a ser a energia da riqueza, tentando controlar as coisas com seus julgamentos. Quando eu conheci Dan, ele trabalhava como quiroprata em um consultório minúsculo. E ele sempre dizia, aquele pequeno consultório era o maior espaço que eu podia pagar e também era a maior coisa que eu podia controlar com facilidade. Muitos de nós fazemos algo assim. Esperamos ter a maior vida que sabemos que podemos controlar. O que significa que recusamos a energia selvagem, abundante e descontrolada do universo. Então, assim, ó, o quanto você está disposto a soltar o controle e deixar que o caos da criação apareça na sua vida. O quanto você está disposto a soltar o controle e deixar que o caos da criação surja na sua vida, apareça na sua vida e crie uma realidade totalmente diferente para você. Olha só, quando eu fui dar o curso de barras lá no Paraguai, teve uma vez que a gente foi para lá dar o curso e a turma aumentou tanto que faltou maca, faltou cadeira. E lá era a primeira vez, eu nem conhecia ninguém, porque às vezes eu vou para alguma cidade e não tem, ou aliás, falta, eu peço para algum aluno, né? Se é alguma cidade que eu vou que eu conheço. Mas lá não conhecia ninguém, a gente não conhecia ninguém. E era a primeira vez. Sabe o que a gente fez? Olha o caos da criação. A gente não impediu que mais pessoas viessem para a classe. Porque se eu limito essa classe, digo assim, não, nós só temos tantas macas e somente tantas pessoas podem vir para o curso. Eu deixaria de criar o caos, eu deixaria de lado, eu ia estar controlando e deixando de lado o caos da criação. Então, o que a gente fez? Solução, busca uma solução. Nós pegamos as cadeiras da piscina, nós pedimos pro hotel se a gente poderia pegar as cadeiras, aquelas espreguiçadeiras da piscina e colocar no curso, na classe, para que mais pessoas pudessem participar. E assim se abriram novas vagas e assim nós lotamos a classe. Aquela vez, faz tempo, gente, foi há quase 8 anos atrás isso. Então, mas é o exemplo que eu lembrei de trazer aqui para vocês do caos da criação. É não tentar controlar, é soltar realmente o que mais está disponível para você.
Parar de olhar para aquilo que só você só dá conta. Parar de achar que se o meu negócio crescer, nossa, mas daí eu não vou dar conta. E se você pudesse olhar, então, qual é a solução, qual é a possibilidade que eu tenho se o meu negócio crescer? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Para onde eu posso ir? Olha, e aí sim você começa a criar uma energia generativa realmente de expansão e não de controle. Então, de novo, o quanto que você está fazendo, o quanto controle você está fazendo para impedir o caos da criação na sua vida. Deixa o caos aparecer, solta o controle. Então, tudo que fez você acreditar que é preciso controlar tudo para que você se sinta segura, você vai agora destruir, descriar tudo isso. Vou fazer alguns processos aqui que eu separei para vocês. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágica, mistério e milagres você e seu corpo podem ser para receber além de todo esse controle que você está fazendo? Vocês estão percebendo aqui? Vocês conseguem encaixar isso tudo na vida de vocês? Que talvez vocês estão controlando ao invés de soltar, ao invés de deixar o caos aparecer. Se você não precisasse controlar nada, quanto mais leveza, dinheiro, alegria, contribuição poderia entrar na sua vida agora? E o que você está tentando controlar, que se simplesmente você deixasse ir, abriria portas para uma realidade completamente diferente. Então fica nessas perguntas para perceber o quanto você está controlando que está impedindo você de expandir. O quanto você está controlando para não receber o caos da mudança, para não receber o caos que vai criar muito mais alegria, diversão, leveza, dinheiro na sua vida. Possibilidades na sua vida. Então, bora soltar esse controle, tá? Segunda coisa, escolha. Escolha não é você decidir, é justamente o oposto, no sentido assim, ó. Decidir é quando você fica colocando prós e contras. Ah, então isso é o certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Eu vou fazer contas para ver se vai ser possível. Isso é controle, de novo, tá? A escolha não tem controle. A escolha não controla o resultado. Claro que você tem que saber aonde você quer chegar. Por isso que nós temos a live passada. Onde eu quero chegar? E a partir disso fazer as perguntas. E não existe escolha certa, escolha errada. Toda escolha vai criar uma realidade. Cada vez que você escolhe, o universo começa a te mostrar possibilidades. Vocês já assistiram o filme Sim, Senhor? Ele por 24 horas não pode falar não. Já assistiram? Eu não sei se esse filme ainda existe, né? Mas recomendo. Porque não tem certo e errado. Simplesmente ele tem que dizer sim pra tudo. Então, assim, o quanto você tá controlando também a tua escolha. O quanto você tá... Quando surge uma oportunidade, ou nem quando surge... Hoje mesmo, hoje. Se não fosse o certo e errado... Se não fossem os seus pensamentos, medo se vai dar certo, medo, né, de dar errado, medo de ser julgada, medo de perder dinheiro, né? Medo de perder alguma coisa, não sei. Se não fosse esses pensamentos, qual seria a sua escolha? Se você tivesse certeza que vai dar certo, o que você faria? Se você tivesse certeza que vai dar certo, o que você faria? Alguém tem certeza nesse mundo? Alguém tem? Existe, né? Então a coisa toda é escolha e o universo vai organizando as possibilidades para você. Deu errado? Não tem problema, porque não tem escolha errada. Tudo dentro desse universo vem como uma contribuição e você pode, né? Você estando disposta a receber de tudo, do certo, errado, bom e mal, é onde você se movimenta. Então, a ação, ela vai gerar um resultado. Agora, nenhuma ação também gera resultado, mas a questão é a seguinte, nenhuma ação gera resultado, mas nenhuma ação não vai levar onde você quer. Nenhuma ação vai levar onde você quer. Agora, a ação sempre vai levar você para frente. A ação sempre vai levar você um passo adiante. Cada vez que você escolhe, o universo te apoia. E a escolha, ela não é definitiva, ela é criativa. Então, eu sempre posso mudar as formas, o jeito, os contornos de como eu vou chegar nesse lugar. Eu sempre encontro outras formas.
mas eu tenho que agir. Então, se a minha escolha não tivesse a certa e errada hoje, se fosse apenas uma criação, o que eu escolheria? O que eu tô evitando escolher, que se eu escolhesse, criaria a vida que eu sei que é possível. Que energia de ousadia e movimento eu posso ser agora para mudar tudo com total facilidade. E se não tivesse medo de falhar, que ação eu tomaria hoje? Tem uma frase do Dan que ele fala assim, ó, você espera que todos os sinais estejam verdes, né? Para você sair de casa? Ou você sai e no caminho eles vão se abrindo. Então, isso é ação. Isso é ação. Eu quero indicar para vocês também uma série. Eu lembrei dela ontem à noite, eu já falei dela aqui para vocês. É muito, muito, muito legal. Eu não sei, eu acho que vai ter até no YouTube, que chama 90 Dias para se tornar um milionário. É uma série real, tá? E vocês vão ver como as coisas vão acontecendo nessa série. E só para dar um spoiler, assim, do que se trata, são pessoas que já são milionárias, né? Já conseguiram criar a realidade que elas sonhavam. Só que o que elas fazem? Elas começam do zero, numa cidade que ninguém conhece elas, que ninguém sabe quem elas são. Começam do zero, com $100 no bolso, não tem mais dinheiro do que isso. $90 no bolso, um carro velho e um celular sem contato. Eles não podem ter contato com ninguém que eles conhecem. Eles chegam numa cidade do zero mesmo com $100, o que hoje para nós é uns R$500 no bolso, tá? E eles têm 90 dias para criar um negócio milionário nessa cidade. É visão, mas é incrível, eles não param um minuto. E detalhe, todas as pessoas que vêm para contribuir com eles não sabem. Não sabem o que eles estão fazendo lá, não sabem que eles têm 90 dias para provar que é possível, tá? E daí vocês vão lá ver o final da história, tá? Aí vocês vão lá ver. E assim, é inspirador, porque todos os dias, que daí, né? Todos os dias eles acordam e tem que se mexer. Tem que se mexer, tem que encontrar alguém para resolver algum problema, tem que encontrar alguém que vai ajudar eles em alguma situação. Tem que ter a ideia, tem que buscar a ideia. E é incrível, gente, é incrível. Então tem 2 temporadas, tá? A primeira temporada o criador da série faz sozinho. E a segunda temporada outras 3 pessoas fazem. São outros 3 negócios, outras 3 cabeças que pensam totalmente diferente. Uma mais organizada, outra bem mais louca, assim, sabe? É muito legal, tá? Vale a pena assistir para aprender muito com essa série. E aí, colocar a gente nessa energia da ação e da coragem. Porque é essa a energia que vai movimentar. Então, primeiro de tudo, soltar suas desculpas, parar com as suas desculpas. Tem 2 histórias também que até separei exemplos, né, que a gente fala, que é a Honda, a primeira moto Honda, como ela surgiu, depois vocês dão uma olhada, pesquisem sobre isso, e do Coronel Sanders, né? Então a Honda, contra tudo e contra todos, após a Segunda Guerra Mundial, quando tava, né, o caos financeiro, o país destruído, ele foi demitido, né? A ideia dele não foi aceita, enfim, então ele foi recusado, depois uma recusa ainda, né? Então aconteceu várias coisas ali. Mas o que aconteceu? Ele montou a primeira bicicleta motorizada, porque era o que precisava na época, porque tinha pouco combustível, mas tinha que se mexer, tinha que se movimentar para comprar alimento, para ir para a cidade para comprar comida e coisas assim. Mas tinha pouco combustível para abastecer os carros na época, ainda que eram poucos carros, né? Então, ele achou uma alternativa. E a partir dessa alternativa, e foi com um motor velho, enfim, olhem lá a história. Foi com um motor velho que ele pegou, montou, colocou na bicicleta e saiu andando. E depois já começou a surgir as encomendas das bicicletas motorizadas, porque era uma coisa que facilitava, naquela época, a locomoção e barateava. E assim surge a Honda, tá? As primeiras motos. E olha só, dentro do caos, dentro de um cenário econômico negativo, ele teve uma ideia. Então sempre existe oportunidade no caos, sempre.
Não importa se o caos está dentro da sua casa ou lá fora, se é a política, não existe isso. Independente de quem tá lá ou do que tá acontecendo, você tem que fazer a sua parte e busca oportunidades dentro disso, dentro desse caos. E o outro, que até separei aqui no livro a história dele, né? Tem esse livro aqui que é do Tony Robbins, Poder Sem Limites, e ele conta a história do Coronel Sanders. Que o que aconteceu também? Ele tinha um restaurante e a rodovia que passava na frente do restaurante dele foi desviada. Então ele perdeu todo o movimento que passava na frente do restaurante dele. O restaurante dele teve que fechar. E ele tinha uma receita, né? Ele tinha uma receita de frango que ele queria, então, que algum parceiro que ajudasse ele a crescer essa receita, a distribuir essa receita. E ele recebeu, ó, aqui fala, ele dormiu no carro, ele rodou o país e dormia no carro. Pra aproveitar, porque ele só tinha um limite de dinheiro ali, né, que ele podia usar pra isso. Então ele dormia no carro e ele foi rejeitado 1009 vezes. Pra quem não sabe quem que é o Coronel Sanders, vocês já viram no shopping o KFC, que é aquele negócio de frango que tem lá na praça de alimentação? Hoje é uma franquia mundial, né? E começou com esse Coronel Sanders. E detalhe, ele tinha 62 anos de idade. É isso que eu quero ainda frisar para vocês. Coronel Sanders, com 62 anos de idade, uma receita, um carro, um limite de dinheiro. Ele recebeu 1009 nãos, até que a primeira pessoa falou, tô dentro. E é o que é hoje, né? Uma franquia mundial. Então, gente, não existe desculpa. Então, primeira coisa, quais são as desculpas, né? A idade, é filho... Gente, não tem desculpa. Tem perguntas. O que mais está disponível para mim? O que mais está disponível para mim se eu soltar o controle e permitir que o caos da criação se instale na minha vida? O que mais é possível se eu soltar tudo isso que eu tô tentando controlar? Que eu tô mantendo pequeno porque o pequeno eu dou conta. E que tá impedindo você de crescer. Soltar as desculpas, soltar o controle, fazer a escolha, entrar em ação. E soltar o medo. Soltar o medo. O que de pior pode acontecer? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre. O que de pior pode acontecer se você arriscar? Né? Aí a gente começa a ver que o cenário não é tão ruim. Então, gente, que energia, espaço e consciência eu posso ser para transformar as minhas escolhas em ação com facilidade, alegria e glória. Que energia, espaço, consciência e escolha você e seu corpo a descer para transformar as suas escolhas em ação com total facilidade. E soltar o controle e permitir que o caos da criação apareça na sua vida. Então hoje, gente, assim, ó, gratidão, Jaque. Tava pensando nisso, você veio com esse presente. Nada é o acaso, porque a gente tá tudo... Existe um coletivo aí consciente, a gente começa a captar. E é interessante que as mensagens, o que eu vou passar pra vocês, vem pra mim. E olha que, eu falei, né, bem no comecinho da live, eu sonhei essa noite, porque ontem eu tava preparando a live pra vocês. E eu sonhei essa noite que eu atendi uma pessoa justamente com essa questão. Que não crescia. E daí era o medo, era o controle, né? Tava tentando controlar, porque tinha medo. E se eu precisar contratar pessoas? E se eu precisar mudar de espaço? E se eu precisar fazer uma sociedade com alguém? E daí você fica assim, não, mas é como se não tivesse nada lá fora. Como se você estivesse sozinho, você não tá. Ninguém tá. Então o universo está inteiro aí para contribuir com você, com a tua criação. O universo está aí para contribuir com você, com a tua criação. Abra para isso, solta o controle. Que energia, espaço, consciência e escolha você e seu corpo podem ser para estar fora de controle, fora de limitação, fora de linearidade, que é aquilo que eu falei. Isso tá certo, isso tá errado. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Fica buscando o que é certo, solta. Porque não tem certo e errado. É onde eu fico travada. Então vamos soltar tudo isso hoje e vamos para as perguntas. Que escolha eu posso fazer hoje que mudaria tudo isso? E universo, me mostra as possibilidades, me mostra as oportunidades.
E destrói, descria todo medo, todo controle, todo medo, toda a falta de ação. Eu destruo e descrio agora, por favor. Pode, POC. Tudo isso, vezes um Deus e leão, eu vou destruir, descriar, pode, POC. E solta. E fica na pergunta. Deixa vir pra você. Solta isso, deixa o caos da criação se instalar aí na sua vida. Depois me conta como que tá sendo isso. Ok, meus amores? Vou finalizando aqui. 30 minutinhos de live, né? Sempre faço uma live curtinha, que é pra só entregar, deixar o recado, deixar as perguntas. Depois eu vou deixar aqui na descrição algumas perguntas pra você fazer, tá? Pra você exercitar. E as perguntas que eu trouxe aqui na live. E compartilhe, né? Passa para outras pessoas também. E bora soltar isso, bora soltar esse controle. Criar uma realidade totalmente diferente, ok? Gratidão pela presença de vocês aqui na live. É sempre muito bom estar aqui e ter essa conversa, né? Ter essa troca. Meus amores, uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau.